Muito bom dia, somos o grupo Unitum Propósito e vamos, através deste vídeo, sintetizar nosso trabalho em Projeto Integrador 4. A equipe é formada pelos alunos do 8º semestre de Direito do Polo Jequié, que são eles: Gabriel Arruda, líder; Vanessa Peixoto, vice-líder; Crícia Pereira, Jarles Neri, Laina Ramalho, Bianca Ferreira, Roberta Ariel, Andressa Miranda, Vitor Hugo Almeida, Renan Alves, Iago Souto e Paulo Roberto. Temos como tema gerador o título Admirável Mundo Novo, o direito no contexto contemporâneo, e subtema e objeto de nossa pesquisa, o direito do consumidor em tempos de pandemia. Identificação do tema. A pandemia ocasionada pela Covid-19 trouxe impactos em várias áreas, alterando a rotina dos brasileiros, além de impactar no estilo de comportamento das pessoas. O isolamento social afetou também as relações de consumo, uma vez que foi necessário adaptar os serviços porventura já contratados pelos consumidores. Entretanto, alguns serviços passaram por maiores transformações para realmente cumprir as regras de isolamento social, por vezes deixando de atender demanda de consumidores. O artigo basilar que nos traz à tona sobre o direito do consumidor em tempos de pandemia analisa o impacto e os reflexos da pandemia nas relações jurídicas de consumo, mais precisamente em relação ao transporte aéreo de passageiros. Desta forma, atrela o direito empresarial ao direito do consumidor e ambos ao atual cenário pandêmico que toda a sociedade participou e participa até os dias atuais, enfatizando a necessidade de proteção da vida e da saúde dos consumidores, sem esquecer também da questão econômica dos fornecedores. Além do que já foi citado, também é feita uma análise da nova legislação, considerando o microsistema protetivo criado em prol do consumidor e, consequentemente, ponderando as limitações daí advindas, para daí analisar se houveram avanços ou retrocessos nesse sentido. Identificamos na Lei nº 14.034/20 o resultado da MP número 925, mais conhecida como MP do Transporte Aéreo, o curso tomado durante o processamento legislativo. O princípio, o foco da MP referida era apenas disciplinar o reembolso e a remarcação de passagens de voos cancelados durante a pandemia, sem extremar a solução que viesse a ser idealizada. Entretanto, durante o processo legislativo da MP 925, outros assuntos que não guardam a mínima relação com a pandemia, fundamento inicial da medida, foram inseridos no texto, descaracterizando-o, retirando o foco do que antes era o objeto central da proposta. Desenvolvimento. Para validar ou afastar as hipóteses e atender aos objetivos de nossa pesquisa, coletamos dados a partir de alguns métodos empíricos, como entrevistas de consultas a jurisprudências, levando sempre em consideração as hipóteses e objetivos do projeto. Em uma das metodologias, utilizamos a metodologia objetiva, entrevista, tendo como referência o artigo do professor Lucas Mascarenhas, mestre da UFBA, como título: Multas pelo cancelamento e pela remarcação de voo, a portaria 676 da ANAC e a lei da pandemia número 14.304/2020, reembolso das passagens. A entrevista da vez fora, Dona Helenace Ramalho dos Santos, idosa aposentada brasileira. E objetivamos algumas respostas consigas. Vejamos. Primeira pergunta: a senhora já precisou cancelar um voo durante o período pandêmico? A resposta dela: sim, precisei cancelar um voo, porque a taxa de contaminação à época em que comprei as passagens estava baixa. Meses depois, aumentaram muito e fiquei com receio de viajar, visto que sou idosa e faço parte do grupo de risco. A segunda pergunta: qual foi a atitude tomada pela empresa de aviação? Ela respondeu: após várias ligações mal sucedidas, consegui contato com a equipe de atendimento e me fora proposto a remarcação de meu voo, porém com uma taxa muito abusiva
que ultrapassava o valor que eu havia pago na passagem. Terceira pergunta: a senhora conseguiu o reembolso? Ela responde: infelizmente não, perdi o meu dinheiro e não consegui viajar. Sendo assim, tendo em vista a problemática trazida nas hipóteses gerais, a equipe buscou, através de mecanismos de perguntas e respostas, entrevista, trazer a visão particularizada de um consumidor de atividade assíduas no mercado de consumo, no caso em tela, utilização dos serviços de aviação comercial. Na entrevista, foi percebido a majoração do desequilíbrio costumeiro nas relações consumeristas, onde, diante do cenário da pandemia, foi agravado de forma considerável. Destaca-se que a entrevistada foi vítima de conduta de cancelamento unilateral de serviços, sem que a esta fosse dado quaisquer garantias relativas aos seus direitos. Durante todo o período pandêmico, várias são as situações onde a supressão dos direitos do consumidor podem ser percebidas. Na entrevista e análise, temos claro que a situação é mais grave do que se imaginava, carecendo assim de diretrizes normativas que possam trazer a tal questão o devido tratamento jurídico, pois, como visto, ainda é latente a necessidade de um olhar do legislador a fim de restabelecer a forma sublime que deve ser marca caracterizadora de toda e qualquer relação consumerista. Já no campo das jurisprudências e doutrinas brasileiras, podemos analisar que tal metodologia teve como intuito a análise, bem como a investigação do tema a ser debatido, que nossa pesquisa em questão teve como objetivo principal avaliar os impactos da pandemia na relação consumidor-empresa de transporte aéreo, sendo, portanto, constatado quais práticas foram utilizadas frente aos impasses gerados pela pandemia. A medida provisória MP 925 buscou regulamentar o cancelamento de voos no período inicial da pandemia, tendo como objetivo a promoção de um alívio imediato no fluxo de caixa das empresas do setor de aviação civil. Entretanto, a Lei nº 14.034/20 se dividiu em dois momentos. No primeiro, estabelecendo medidas emergenciais para amenizar os efeitos da crise econômica decorrente da pandemia Covid-19 na aviação brasileira. No segundo momento, aproveitou para fazer alterações na legislação que rege a aviação civil brasileira, normas que não têm relação com a pandemia. Com a edição da lei, houve prejuízo ao consumidor, conforme disposto no artigo 3º da referida legislação. Conclusão e considerações finais. Diante da pesquisa e do estudo realizado, conclui-se que o consumidor de fato é a parte hipossuficiente na relação de consumo e, por isso, precisa ser tratado de forma diferenciada. Foi visualizado que as empresas de passagens aéreas precisaram se reestruturar para conseguir atender a nova realidade que se exigia, como, por exemplo, a busca de estratégias e mecanismos que não trouxessem para o consumidor prejuízo por uma situação de força maior. O estudo acerca desse assunto foi realizado através de livros, o próprio texto da lei na forma da Constituição Federal, bem como artigos, sendo possível identificar as respostas para as perguntas que o trabalho ensejou. Resposta a estas que traduz a necessidade de um tratamento desigual, trazendo a melhor definição das palavras de Aristóteles, que ressalta a necessidade de tratar desigualmente os desiguais para alcançar a desigualdade material. É nesse segmento que a pesquisa se traduz. Conseguiu-se obter com sucesso o objetivo que se pautava, pois foi permitido apurar, através do estudo aprofundado, a real necessidade de adequação do consumidor para com a empresa privada de aviação, bem como da empresa para com o consumidor, revelando assim os mecanismos utilizados em razão do Instituto da Força Maior. Portanto, pôde-se depreender que a epidemia se inseriu com toda a força e causou diversos prejuízos, não só para os mais fracos, como também para os mais favorecidos. E nessas circunstâncias,
as empresas precisaram se reestruturar no sentido de não provocar prejuízo aos consumidores em relação aos serviços prestados. Portanto, com as empresas de passagens aéreas não foi diferente, trazendo na realidade prática a necessidade de adequação para com os consumidores e de seu serviço, e assim alcançar o bem comum e a igualdade material, consagrados no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, preservando acima de tudo o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio matriz de todo o ordenamento jurídico. Agradecemos a atenção de todos, um bom dia e até breve. Muito obrigado.